Vamos agora para uma dica toda especial. A dica que eu tenho para os senhores, futuros servidores do município de Tucuruí, é da Lei 3.793 de 93. E muito segredo, muita cautela, porque essa lei, lógico, irá cair na sua prova. E eu também estarei trazendo dica das demais legislações, tá? Para quem não me conhece, eu sou professor da Loja do Concurseiro, curso online que mais cresce no Brasil, e também em Belém do Pará. Sou professor do curso Exemplo, no curso Exemplo da Cidade Nova, ali de Belém também, e também sou professor em várias partes do Brasil. Então, se você tem interesse, fale comigo no meu WhatsApp, aí, ó, 919-9196-5823, que eu estou elaborando somente as QS, uma lista de QS. Professor, o que é QS? Meus alunos já conhecem. QS são as questões sonhadas, e são questões elaboradas por mim. E estas questões eu irei disponibilizar para os senhores. Logicamente, me chama no meu WhatsApp, estarei falando como poderia disponibilizar. E não esqueça que eu estarei corrigindo essas questões, corrigindo, trazendo os macetes, trazendo ali as peculiaridades, e é muito boa essa oportunidade de você ter essas questões em mãos, e eu estarei falando como você pode adquirir. Tem interesse? Me chame no meu WhatsApp. Vamos lá! A dica agora, como eu falei, é da Lei 3.793 de 93. Lógico que trata do quê? Do regime jurídico único. Olha só o termo, regime jurídico único, que vamos chamar de RJU, dos servidores do município de Tucuruí. A lei ainda diz das autarquias e das fundações públicas, tá? Servidores do município de Tucuruí, das autarquias e das fundações públicas. Não esqueça que, pelo fato dos senhores, porque, detalhe, já estou considerando os senhores como aprovados e classificados, tá? Então não esqueça que os senhores serão estatutários. Professor, o que significa ser estatutário? Faz mal com açaí? Não, nem com bacaba, nem com bacaba. Ser estatutário significa o quê? Que os senhores serão regidos por um estatuto, que é exatamente essa legislação que nós estamos estudando agora. Por essa razão, os senhores são estatutários. Só para que nós tenhamos um exemplo, para ficar bem gravado na mente dos senhores, os senhores não serão regidos pela CLT, ou seja, os senhores não serão seletistas. Em outras palavras, os senhores não serão empregados públicos, os senhores serão estatutários regidos por esse estatuto, tá? Vamos ver o que diz o artigo 2º da lei. Esse artigo 2º, ele é fortíssimo para cair na sua prova. Por quê? Porque ele fala que servidor, ele traz o conceito de servidor. E lembre-se, você será um servidor do município de Tucuruí. E ele diz que servidor é quem? É a pessoa legalmente investida em cargo público. Muito cuidado, muita cautela. Por quê? Porque o examinador, ele vai querer confundir. Ele vai querer falar, servidor é somente aquele que é aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos. Não, nós vamos ver futuramente que esse servidor é o servidor conhecido como servidor efetivo. É outra coisa que vamos falar lá na frente do servidor efetivo e aquele servidor comissionado, aquele que ocupa cargo efetivo e cargo comissionado. Mas depois a gente vai tratar sobre isso, tá? Mas, para efeito da nossa lei e do artigo 2º desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, vamos raciocinar. Você é servidor, eu creio, hein? Eu creio que você vai ser aprovado e classificado. Então, vocês serão servidores. Perfeito. Bem, já que você é servidor, fala, professor, eu sou servidor, ok? Eu quero ocupar agora o quê? Um cargo público. E é muito importante você saber o que é cargo público, que, por sinal, está no artigo 3º da Lei dos Senhores. Acompanhe lá. Diz assim, ó, o cargo público é o quê? É o conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, conjunto de atribuições e responsabilidade. Tá, professor, mas me diga uma coisa. Essa responsabilidade, me diga uma coisa, essas atribuições estão preconizadas em qual local, professor? Na estrutura organizacional que devem ser atribuídas, que devem ser cometidas a um servidor.
Perfeito? Então, recapitulando, estamos estudando o RJU dos servidores do município de Tucuruí, das autarquias e fundações públicas, lógico, também de Tucuruí. Já aprendemos que os senhores serão o quê? Estatutários. Por que estatutários? Porque os senhores serão regidos por um estatuto. Perfeito, tranquilos até aí. E nós aprendemos agora também o conceito de servidor, que é a pessoa legalmente investida em cargo público, e também o conceito de cargo público, tá? Muita atenção, muita cautela para o parágrafo único do artigo 3º. Esse é forte candidato para cair na sua prova. Não esqueça que eu tenho uma lista de questões, estou finalizando essa lista de questões somente as QS. Meus alunos em todo o Brasil sabem o que eu estou falando. Quando eu coloco o QS, geralmente são as questões que caem na prova. E, lógico, é baseado no estilo da banca dos senhores. Vocês observam que pela rede social você quase não encontra questões sobre essa lei, mas o professor Valnei Oliveira, que é sucesso no mundo todo, elaborei questões estrategicamente preparadas. Lógico, eu estarei trazendo as questões para os senhores, estarei disponibilizando, me chama no meu WhatsApp, que eu vou falar como vou disponibilizar, e estarei comentando, trazendo macetes e trazendo aí umas estratégias para que você coloque essa lei e as demais legislações na sua cabeça. Por enquanto, eu estou com as questões desta legislação, mas a posteriori, posteriormente, estarei fazendo de todas as legislações para o seu concurso, tá? Será o Ctrl+C e o Ctrl+V mental. Vamos lá? Então, muita atenção para o artigo 3º, parágrafo único. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que os cargos, eles são acessíveis a todos os brasileiros. Cuidado! Quando ele fala acessíveis a todos os brasileiros, lembre-se que ele está tratando de quê? De brasileiros natos e também de brasileiros naturalizados. As bancas adoram aí trazer um naipe dizendo somente acessíveis somente aos brasileiros natos. Errado! Acessíveis somente aos brasileiros naturalizados. Errado! Aí, no artigo 3º, parágrafo único, diz que os cargos são acessíveis a todos os brasileiros e são criados por lei. Não esqueçam, se o examinador falar, o cargo público é criado por decreto, não, é criado por gibi, não, é criado por lei. O cargo público é criado por lei. Uma outra peculiaridade também é que o cargo público ele tem denominação própria. O cargo público tem denominação própria e o cargo público também o quê? Tem vencimentos, lógico, e esses vencimentos são pagos pelos cofres públicos, tá? Para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Como eu falei ainda agora, eu vou logo falar aos senhores, contar esse segredo tão pequeno de nós dois. O servidor em caráter efetivo é aquele servidor que é o senhor, é a senhora que está do outro lado da tela aí, que vai ser aprovado no concurso público, não esqueça desse termo, de provas ou de provas e títulos. Esse é o servidor efetivo. Esse é o servidor o quê? Efetivo. Mas existe o servidor com provimento em comissão, ou seja, aquele de livre nomeação e livre exoneração, e posteriormente estaremos falando melhor deste servidor, tá? Muito bem, o artigo 4º, ele é forte, por quê? Porque ele fala o seguinte, que os cargos de provimento efetivos, olha só, provimento efetivo é aquele que é aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, os cargos aí de provimento efetivo da administração direta, das autarquias e fundações públicas, olha só, é o que? Ocupado, organizado em carreiras. Anote que isso é fortíssimo. Os cargos são organizados em carreiras, tá? Em carreiras e, como diz, conforme determina o artigo 14 da Lei Orgânica do município de Tucuruí. Então, a última vez, eu tenho um macete para você, não passe para ninguém. São esses macetes que eu vou trazer nas minhas questões, lógico, somente aqueles que realmente quiserem ser aprovados e classificados, tá? Macete da caca. Anote aí o macete da caca. Professor, o que é macete da caca? Vamos lá. Quando a criança é bebezinho, né? Aí que o bebezinho vai ali, olha o que aconteceu com aquele bebezinho. O bebezinho fez uma caca, né? Então pronto, anote o macete da caca. O que é a caca? É o que diz o artigo 4º, que fala o quê? Que os cargos são cargos, tracinho
KK. Cargos públicos são organizados em carreiras. KK, cargo público organizado em carreiras. Você não esquece nunca mais, tá? Muito bem. E olha só, o parágrafo único do artigo 4º diz que as carreiras serão organizadas em classe de cargos. Então, macete KK e o outro macete KKLA. Gostaram? De novo. KK, cargos públicos organizados em carreiras. E a KKLA, as carreiras serão organizadas em classes de cargos. Tá? Anotaram esse macete? Perfeito. E eu vou aqui finalizar com o artigo 5º e, lógico, posteriormente estarei trazendo outras dicas. Você quer me levar para casa? Adquira imediatamente a minha lista de exercício. Me chama no meu WhatsApp, estarei lhe falando. Não tem coisa melhor do que exercitar. Exercitar faz toda a diferença. Não adianta você só ler a lei, que é frio demais e você não vai conseguir fixar a matéria. O exercício é que faz toda a diferença. E por isso que eu estou trazendo somente as questões sonhadas, onde eu mesmo elaborei. Estarei aí trazendo os macetes, igual esse da KK e da KKLA. KKLA. Cargos públicos organizados em carreiras. KKLA. As carreiras em classes. E mais um macete também que eu acabei esquecendo, passou batido, é que esse RJU se aplica ao AAF. Professor, o que é o AAF? Faz tempo isso, quando eu era solteiro, né? Tive uma namorada aqui que uma coisa ela não queria, ela falava, AAF, Valnei, não gostei disso. Ela não queria outra coisa, AAF, Valnei, eu não gostei disso. Ela não queria outra coisa, AAF. Olha aí, AAF. E tudo na vida, né, serve pra gente em algum momento. E serviu para que eu aprendesse a quem se aplica o RJU, que é a Lei dos Servidores Municipais do município de Tucuruí. Aplica-se ao AAF. Está lá no artigo 4º, administração direta, autarquias e fundações públicas do município de Tucuruí. Fechou? Que é a lei dos servidores municipais do município de Tucuruí. Aplica-se ao AAF. Está lá no artigo 4º, administração direta, autarquias e fundações públicas do município de Tucuruí. Fechou? Macete do AAF, macete da KK e macete da KKLA. Os demais macetes me chamem no WhatsApp que estarei falando através de exercício como você vai aprender brincando essa lei. Brincando você vai aprender e você vai acertar as questões na sua prova. Vamos para o artigo 5º para terminar esse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Muita cautela, muito cuidado. Por quê? Porque a lei fala que a regra é proibido o exercício gratuito de cargo público. Uma coisa um tanto quanto lógica, tá? Exercício, vou trabalhar de graça no município de Tucuruí. Eu quero, por favor. O que você acha? Acha que a administração pensa que você é o Mickey, ela é a Pateta? Não. Regra geral no artigo 5º, não, é proibido. É proibido, tá, nesse contexto, o exercício gratuito de cargo público. Mas, atenção, salvo nos casos previstos em lei. Então, por que eu quero trazer atenção? Porque se o examinador falar, em hipótese nenhuma poderá existir, em hipótese nenhuma existirá exercício gratuito, trabalho gratuito perante o município de Tucuruí, estará errado, porque o artigo 5º fala, a regra geral é proibido. Só que existem casos específicos em lei que é possível. Perfeito? Professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, trazendo para você a dica desta legislação e lembrando que eu aguardo você aqui no meu WhatsApp, me chame urgente. Eu tenho questões, somente as questões sonhadas daquilo que vai cair na sua prova. Perfeito? Exercitar é o melhor caminho e as questões são corrigidas por mim, elaboradas por mim e corrigidas por mim, tá certo? Um abraço, professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo e até o nosso próximo encontro.